Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Venho rapidamente aqui passar uma orientação e um alerta a cada um de vós, que agora nos próximos 7 dias, ao contar do dia de amanhã, então vós estarão recebendo grandes investidas de ordem espiritual trevosa. Principalmente as pessoas que estiverem trabalhando nas suas reformas íntimas, trabalhando aquilo que são suas sombras internas, com a finalidade de poder escapar às amarras das limitações, dos sofrimentos e do sacrifício. Então isso vale para todos que estejam dentro desse contexto. Essas investidas serão de ordens psíquicas, principalmente. Aqui, o que se poderá sentir? O que se poderá individuar como esses ataques? De ordem psíquica será essa condição de se sentir subjugado, de se sentir oprimido, reprimido, sentir o peso como uma condição de existência. De vós sentirem aquilo que é a condição de estar cansados da vida, cansados do trabalho, cansados dos compromissos, cansados da família, cansado dos filhos, cansado do relacionamento, cansado de toda a ordem. Mas isso em um nível bastante considerável. A ponto de não ter vontade de poder levantar da cama, de poder querer ficar deitado nessa cama ou estendido nessa poltrona ou no chão que seja, bem semelhante àquilo que é um processo depressivo, que muitos poderão até se questionar se não estão depressos. Mas não, isso são ataques. Ataques de ordem vibratória, sentir-se o corpo esgotado, mesmo que vós durma bem durante a noite. Então, quando chegar às 9h30 da manhã, 9h30 para 10 horas da manhã, vós se sentirão já completamente esgotados, como se vós tivesse passado por uma jornada inteira de um trabalho muito empenhativo. A abrição de boca, o pesar dos olhos como um sono acima daquilo que seja possível controlar, ao ponto de vós, se vós se encostarem em algum lugar, ou mesmo estando sentado nas suas atividades, vós se encontrarão, boa parte de vós, como se diz em cima da terra, pescando, pestanejando. Tudo isso para fazer vós se sentirem fracos, para fazer vós se sentirem incapazes de tomar qualquer tipo de atitude. Ataques magnéticos relacionados a oportunidades que vós tem que concluir durante essa semana, que aparentemente isso será prorrogado. Então, se vós tem alguma atividade para ser concluída, respostas para receber, negócios para concluir, oportunidades a serem confirmadas, que estão para se confirmar nesses próximos dias, então saiba que muito provavelmente isso será postergado para o dia seguinte, para a semana seguinte. Tudo isso em virtude desses ataques. Alguns, perante esses ataques, sofrerão de febre. Como uma espécie, como se vós estivesse resfriado, sem estar, sem corrimento de nariz, sem coriza, sem espirros, certo? Mas com aquela condição como se vós estivesse com uma febre de 40 graus, no qual o corpo fica moado. Vós vão se sentir, muitas das vezes, mal, devido às investidas que tem como finalidade fazer com que vós desista dessa atitude de tornar-se livres dessas amarras. Tá? Entenda isso tudo como uma atitude desesperada dessas forças.
Então eu venho aqui, isso é uma orientação e um alerta bastante rápido, então as pessoas que estão acostumadas a me ouvir falar bastante, então essa não vai ser a ocasião. A ocasião é bastante precisa, bastante pontual e bastante direta, incisa. Através disso, não temam. Não temam. Aquilo que será necessário, aquilo que vós pode começar a tomar a iniciativa no dia de hoje e durante esses 7 dias, é vós, por exemplo, vós pode, boa parte de vós, como está em um processo de autolibertação, ainda está preso a determinadas amarras de programações ou condições de inconsciente individual de cada um. O trabalhar das próprias sombras. Então, vós podem, para auxiliá-los, ritualizar, tendo em posse uma vela branca comum, palito, um copo com água, uma pitadinha de sal grosso, daquele puro, daquele sem tempero, né? Porque tem agora um sal grosso que é todo misturado, não, aquele sal grosso comum. Então, uma pitadinha de sal grosso, que vai precisar, aquilo que se pega com a ponta de 3 dedos, certo? E aquilo que seja um ramo verde, que pode ser um galinho de arruda, pode ser um galinho de alecrim, pode ser um galinho de manjericão, um galinho de, né, de hortelã, um galinho de menta, certo? Pode ser uma rosa de jardim, que isso vai ser posto dentro desse copo com água, esse ramo verde, certo? Muito bem. Então, nós vamos precisar então dessa vela branca, palito comum, desse copo com água, dessa pequena porção de sal e desse ramo verde. E daí então vós vai escrever o seu nome nessa vela branca 3 vezes. Vós pode pegar ali um palito de dente, a ponta de uma faca, de um garfo e levemente escrever o seu nome completo, certo? Ao começar dos pés da vela para a sua extremidade, para a sua ponta, onde tem o pavio. 3 vezes escreva em um lado, gire um pouco, escreva do outro e mais uma vez do outro. 3 vezes. E daí vós vão consagrar, vão pegar essa vela, vão colocar ao alto da sua cabeça, segurando com as 2 mãos, e vão então invocar a presença e a magnificência do Divino Criador, e vão consagrar essa vela, direcioná-la às forças espirituais ligadas à lei maior e à justiça divina. Para que através da lei maior e da justiça divina, vós estejam ancorados e estejam recebendo todo o suporte necessário para esses dias de investida. Isso já será o suficiente. Certo? Mas e se eu tenho filhos? E se eu tenho um marido? E se eu tenho uma esposa? E se eu tenho minha mãe junto? E se eu tenho meu irmão? O que eu faço? Vós pode, daí, do caso, o nome dessas pessoas, sem ser vós pode colocar em um pedaço de folha de papel branco, escrito a lápis, o nome de cada uma das pessoas que esteja próximo a vós. E colocar embaixo do copo com água. Certo? Então, fazendo isso, quem quiser acender uma vela a cada dia, não importa o horário, certo? Ou para quem quer e queira ou tem a possibilidade de ter uma vela de 7 dias branca, então isso vai facilitar bastante aquilo que é a agilidade das coisas para vós, tá? Certo? Lembrando que se vós colocar uma vela de 7 dias, então essa água tem que ser trocada a cada dia. Assim como esse ramo que estará dentro do copo com água, certo? O nome não, o papel com o nome das pessoas que estejam ao seu redor
pode se manter o mesmo. O sal, aonde vai o sal? Então, vós vai procurar, vai pegar um prato, desses que vós usam para comer mesmo. Pode ser uma travessa também, desde que seja de vidro. Pode ser vidro transparente, pode ser aquele que parece uma louça, todo branco, leitoso. E daí vós então vai colar essa vela, vai aquecer o fundo, o pé dessa vela, colar no centro desse prato, certo? Vai colocar um pouco de água, aquilo que seja em um copo pequeno, um pouco menos da metade da capaciência desse copo, de água no fundo desse prato, em contato com o pé dessa vela, certo? Muito bem. Se for uma travessa, claro, qual que é o parâmetro? O parâmetro é que esteja ali aquilo que toque ao pé da vela, né? A água. Não é que precisa estar 1 centímetro de altura de água, certo? Para que ela não venha a descolar pela permeabilidade da água, tá certo? Então, uma vez que vós fizerem isso, então vós tem que substitua. Provavelmente, aquilo que é a água contida no prato, ela vai, o quê? Ela vai evaporar, tá? Então, ela estando evaporada, se vós perceber que essa água se tornou turva, quando ela estragou, ela ficou escura, ficou com a cor, né, meio partindo para um tom pastel, por exemplo, então vós pegue aquilo, pode levantar a vela, né? No caso a de 7 dias, vós não precisa aquecê-la embaixo, ela vai ficar em pé, né? Dentro desse prato branco, certo? Só vai se colar o fundo da vela para quem usar a vela palito, certo? Quem usar a vela de 7 dias não tem essa necessidade, até mesmo que se vós for aquecer o fundo da vela, vós vai queimar o plástico e vai estragar a vela. Então, aonde eu vou colocar isso? Você pode colocar em cima da geladeira, por exemplo, aonde não tenha perigo de crianças ou aquilo que seja animais domésticos derrubar ou ir mexer. Ah, eu posso colocar no meu quarto? Não, não pode. Pode ser na sala, pode ser na cozinha, pode ser na área de serviço, né? Se vós não tem criança, não tem animais, então vós pode colocar em um cantinho, pode ser até mesmo no chão, desde que esteja em um lugar com segurança, nada próximo dessa vela, nem da palito ou vela de 7 dias que possa pegar fogo, cortinas, panos, plástico, né? Ou alguma coisa que possa se incendiar. Então hajam com segurança, certo? E a partir disso, então, vós vai dispor isso. Então, vai ter esse prato, vai ter essa vela ao centro desse prato, vai ter essa pouca quantidade de água suficiente para tocar o pé dessa vela, seja ela de 7 dias ou a vela palito. Vai ter esse copo com água limpa, pode ser da mesma água que vós usa para beber. Esse ramo vai estar dentro desse copo com água. Se vós for colocar uma rosa, então corte o talo dela para que não fique muito comprida, para que não venha, por um acaso, virar esse copo. Certo? E o sal estará entre o prato e o copo com água, em meio essa quantidade pequena de sal. E daí vós, então, vão direcionar as quais intenções? As intenções de sustentabilidade, de suporte contra quaisquer tipos de investidas, mentais, emocionais, psíquicas, vibratórias, magnéticas, de encarnados, de desencarnados, dessa ou de outras dimensões, sobre aspectos ocultos ou revelados. E não tenham medo, façam essa ritualística. Se vós for utilizar a vela de 7º dia, então vós tome cuidado. Então procure fazer as coisas com segurança, certo? A vela do 7º dia, vós pode colocar, né? Até no caso, se for uma travessa, por exemplo, então pode ter até 1 centímetro de altura de água.
para caso ela incendiar-se, então essa água então impedirá qualquer tipo de acidente, certo? Ah, mas por que incendiar-se se eu trancar a rua? É óbvio, porque dependendo da demanda que vós precisarem de suporte energético, né, e vibratório, então essa vela pode se sobrecarregar de energia, em vez de sobrecarregar a voz, o seu corpo físico, a sua mente, né, a sua condição ou daqueles que estão ao seu entorno, então vai sobrecarregar esses elementos. Então, se de repente o copo partir, quebrar, o prato rachar, a vela de repente pegar fogo, não, ou a vela, ou a água que está no copo, ou está na base da vela, se ela escurecer, estragar, coalhar, então não se assuste, porque é isso, a finalidade é isso se tornar um para-raio dessas energias e não vós. Não os vossos animais de estimação, não vossos filhos, seus parentes, seus companheiros ou companheiras, pais, mães ou irmãos, ou amigos que por um acaso estejam dentro dessa sua convivência. Então façam, repito novamente, façam bastante atenção à segurança. Se é a vela palito que vós vão acender, então acendam em um momento em que ela esteja queimando. Então, uma vela palito, se for daquela vela comum, tá, que tem cerca ali de 20 centímetros de comprimento, então ela demora cerca de 4 horas para queimar. Pode queimar em menos, pode demorar até mais, tudo depende do trabalho energético que será necessário para o ambiente, para a sua condição. Então que seja um horário que vós esteja presente, que vós esteja em casa, né? Não vá deixar vela, palito principalmente, queimando dentro de casa e vós vai sair para o trabalho, por exemplo, né? Se for assim, coloque uma vela daquela pequena, daquelas que vós são acostumados a comprar, aqueles macinhos de vela pequeno que vós levam em dia de finados no cemitério, aquelas que são um pouco mais grossas e um pouco menores, tá? Que daí o risco de ter algum incidente por efeitos energéticos, de choque energéticos, então isso se reduz quase a zero. E se caso for utilizar vela de sétimo dia, então utilize um prato um pouco maior, pode ser como repito, uma travessa de vidro, certo? Em um local aonde não tenha perigo de se pegar fogo em cortina, em pano, em plástico, em alguma coisa, cadeira, mesa, né? Então façam bastante atenção quanto a isso, certo? Porque até mesmo se acontecer da vela tombar, cair, a vela de 7 dias no caso, ela vai cair dentro da travessa. E se cair aí eu perdi? Não, vós pode colocar ela no sol para ela secar um pouco e depois vós pode reacender. Não significa que vós tem que jogar fora. Agora, se estragar a vela, aí vós compra outra. Ou pode substituir por a vela comum, né? A vela palito. Então isso vai ser um suporte ali bastante considerável, né, para que vós estejam bem amparados durante esses 7 dias. Que esses 7 dias serão bastante intensos no que diz respeito mental, emocional, o vibratório e o energético. Então, quadros gerais da sua experiência. Certo? Mas não temam, não estejam temorosos, porque devido à abertura que vós vão dando para a verdade, vós vão recebendo os suportes necessários para poder se libertar e se afastar cada vez mais dessas amarras de sofrimento, de limitação e de sacrifícios. Espero que eu tenha sido bastante claro e bastante inciso sobre esse aspecto. Certo? E daí, o que eu faço com a água? Eu jogo aonde a água? Pode jogar na pia. Certo? Se a vela palito que vós colocou, a vela pequena, terminou de a vela pequena, o copo com água, se tiver, no caso, um raminho de arruda, um raminho de alecrim,
um raminho de hortelã ou um raminho de manjericão que vais colocar dentro desse copo com água, então vós pode tirar o raminho que vós vai dispensar, pode jogar no lixo, não tem problema, e a água vós pode beber, porque vós vai colocar lá da mesma água que vós bebe. Não importa se ela esteja fria, se ela esteja em temperatura ambiente. Só não pode colocar a água fervida. Né? Vou dizer porque antes que tenha alguém que venha perguntar se pode colocar água fervida. Mesmo que isso não tenha absolutamente fundamento. Né? Mas para que deixar as coisas bastante às claras. Então, vós fazendo atenção sobre esses aspectos, por mais empenhativos que serão esses 7 dias, não esmoreçam e saibam que vós estão sendo amparados e protegidos. Esse é só um procedimento para que vós tenha esse suporte, esse para-raio, para que as coisas mais intensas não cheguem até vós e que sejam atraídos por esse mecanismo de defesa, que estará consagrado à lei maior e à justiça divina. Ah, mas por que está acontecendo isso? Como eu falei no início, vai estar acontecendo essas investidas devido a a essas forças obscuras não quererem que vós saia do rebanho, que vós deixe de promover sacrifícios, para que vós abandone a condição de limitação, de frustração, de sobrevivência, para que vós se livre dessas amarras e passe a viver uma vida que vós nunca viveu ainda, de mais liberdade, de mais tranquilidade, de mais fartura, de mais abundância, de mais prosperidade, de poder manifestar a divindade, o Deus que existe dentro de cada um de vós, que é essa centelha divina, essa divina essência. Repito, vós não estarão sozinhos. Então não se deixe tomar do desespero. Se tem um negócio que é importante, mas eu precisava resolver isso amanhã. Se ficou para depois da manhã ou ficou para a semana seguinte, saiba lidar com isso. Deixe passar esse período desses 7 dias para que essas oportunidades não venham ser verdadeiramente perdidas ou atrapalhadas. Tá certo? Ah, mas eu tô com um problema de saúde, então eu vou piorar. Não, se vós deixar de ficar preocupada ou com medo. Se vós tiver medo, é vós espalancar, escancarar as portas para que essas forças te acerte em cheio. Muito bem. Então, encerro aqui esse alerta e essa orientação, que é uma orientação necessária, porque a partir do dia de amanhã, então, vai ter essa condição bastante pesada envolvendo boa parte da humanidade. Então, vai se ver, vai se ouvir muitas situações a respeito dessas condições, certo? Então, muito bem. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.